Salmo de número 51. Pode deixar aquela boa? Pode arriscar. Aleluia. Bom, glória a Deus. Glória a Deus. Salmo de número 51. Aleluia. Aleluia. O Salmo 51, Salmo de Davi. Amém? Todos abriram aí? Abriu, pode abrir que a gente espera aí. Talvez sua tradução seja um pouco diferente, mas não tem problema não. Vamos lá. Salmo número 51. Compadece-te de mim, Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejos a verdade, no íntimo faz coisas conhecer a sabedoria, no secreto da minha alma. Versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito estável. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Versículo 15. Abre, Senhor, meus lábios, e minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te compraste em sacrifício. Se eu te oferecesse o holocausto, tu não te deleitarias. Sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Faz o bem, ancião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão ouvidos sobre o teu altar. Irmãos, quero só dar uma breve explicação para os irmãos, antes de nós termos um período de oração. Esse salmo é um salmo escrito por Davi, depois que Davi cometeu o pecado de adultério com Betseba. Betseba era esposa de um dos soldados de Davi, e Davi cometeu adultério com aquela mulher. E Davi, resumindo bem aqui a história, e Davi engravidou aquela mulher, e para que todos não soubessem, tentou fazer com que o marido dela voltasse para casa para ter relação com ela. Ele não consentiu, e Davi planejou a morte do soldado, e depois ficou com a mulher de Betseba. E esse pecado foi terrível aos olhos de Deus. Mas Deus mandou um profeta lá conversar com Davi, o profeta Natan. O profeta contou uma historinha, e Davi falou que aquele homem merecia morrer, o homem da historinha. E aí Natan falou com Davi: esse homem é você. E aí Davi caiu em choro, ele viu a maldade que ele tinha feito. E aí Davi escreveu esse salmo, Salmo 51. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de compaixão.
seja qualquer pecado que você tenha cometido, quando você se humilha diante de Deus, você rasga o seu coração diante de Deus, você dobra o seu joelho diante de Deus e se arrepende. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de bondade. Deus não tem prazer no ímpio, Deus não tem prazer em castigar uma pessoa. O que Deus quer é um coração quebrantado, um coração arrependido. Deus não tem dificuldade nenhuma em perdoar o ser humano, desde que ele se arrependa, ele se quebrante. Que Deus sabe que o ser humano é pó, o ser humano é falha, é pecador, já nasceu pecador. Mas quando a pessoa tem um coração duro, com esse aí, não tem como o Senhor agir por causa do orgulho do coração dele. Mas quando o homem se humilha diante de Deus, rasga o seu coração, Davi rasgou o seu coração diante de Deus. Davi merecia morrer, mas ele se humilhou diante de Deus, Deus perdoou o seu pecado. Então, nós vamos ter um momento aqui de oração. Você coloca a sua vida diante de Deus e nós vamos fazer grupos agora de oração. Preste bem atenção. 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, mas junto com o seu irmão aí para orar. Você vai pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados. Peça a Deus perdão pelos pecados do seu irmão também. Nós vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, como igreja, Aliança Eterna. Deus é um Deus que nos perdoa, Deus é um Deus que nos lava. A Bíblia fala que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então nós vamos ter um momento de oração agora. Abra a sua boca agora para começar a orar. O irmão que está do seu lado, ore por ele, ore pela sua vida, peça perdão pela sua família. Senhor, meu Deus, nós queremos começar esse culto aqui agora ao Senhor, Pai, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Meu Deus, nós estamos começando o culto aqui hoje, na Igreja Aliança Eterna. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós somos falhos e pecadores. Deus, a Bíblia fala que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Senhor, a tua palavra fala que confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti pela minha vida, pela minha família, pela minha comunidade, eu peço a Ti perdão. Peço a Ti perdão, Deus, por cada vida aqui de Aliança Eterna. Senhor Deus, desde a liderança da igreja, o último membro que entrou aqui. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nós temos pecado, nós temos errado diante do Senhor. Deus, nós temos falhado diante do Senhor. Mas tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Tem misericórdia de nós que nós somos pecadores. Deus, nós queremos estar diante do Senhor que hoje nesse culto, Pai. Em nome de Jesus, chegar diante do Senhor, diante da glória do Senhor, Deus, nesse culto. Deus nos perdoa, nos lava, Pai. Deus, no Salmo 51, ali fala que o Senhor nos purifica os nossos pecados e deixa eles brancos como a neve. Meu Deus, purifica a minha vida, purifica, Pai, meu corpo, minha alma, meu espírito. Purifica cada um de Aliança Eterna. Purifica o corpo, purifica a alma, purifica o espírito de cada criança. Meu Deus, no nome de Jesus, nós vamos apresentar o culto ao Senhor aqui, Pai. Deus, que as nossas vestes sejam brancas, as nossas vestes sejam brancas. Lava aqui hoje, Pai. Lava as nossas vestes do sangue do Cordeiro. Perdão pelo pecado da mentira, Pai. Perdão pelo pecado da prostituição, do adultério, da masturbação, da lascívia. Senhor, perdão pelo pecado da pornografia, pelo pecado do roubo, da fofoca. Senhor, perdão pelo pecado do ódio. Sentimos ódio no nosso coração do irmão. Senhor, perdão pelo pecado da ganância, pelo pecado do orgulho. Meu Deus, eu peço o Senhor perdão nessa noite. Eu peço o Senhor perdão nessa noite pelo orgulho do nosso coração. Perdoa, Senhor, pelo orgulho do nosso coração. Deus, perdoa o orgulho do nosso coração. Perdoa o orgulho do nosso coração. Pai, passa no sangue de Jesus aqui nessa noite. Passa no sangue de Jesus aqui nessa noite. Deus, eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia. Nos ajuda a ter mais discernimento. A Bíblia fala, Pai, que o Senhor sonda os nossos corações. Ali no Salmo 139. Meu Deus, fala, Senhor. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Prova-me, conhece minhas inquietações. Desça em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho reto. Meu Deus, nos guarda de todo ataque dos inimigos. Nos
guarda de todo o poder das trevas, Pai. Guarda a nossa vida, a nossa família. Nos guarda, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos guarda, Pai. Nos guarda de todo mal, Pai. Nos guarda, Pai. Nos guarda de todo mal. Deus, envia os teus anjos para estar ministrando aqui na nossa vida. Envia os teus anjos para estar ministrando aqui, quebrando cadeias, quebrando milhões, quebrando amarras. Pai, nos momentos que nós pedimos ao Senhor perdão, que o Senhor esteja nos lavando. Vai nos lavando agora com o sangue de Jesus. Nos lava nessa noite com o sangue de Jesus. Nos lava nessa noite com o sangue de Jesus. Deus, a Bíblia fala que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pai, eu tomo posse aqui na minha vida do sangue de Jesus. Tomamos posse aqui nessa noite, Pai, do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que o diabo não tenha motivo para nos acusar, que ele não tenha brecha na nossa vida para nos acusar, porque essas brechas foram tapadas, Pai, pelo sangue de Jesus. Deus tapa cada brecha na nossa vida do sangue de Jesus. Tampa cada brecha na nossa vida, tampa com o sangue de Jesus, Pai. Perdão por toda prostituição, Deus, perdão por toda lascívia, em nome de Jesus, todo pecado da lascívia. Senhor, perdoa todo pecado de preguiça, Senhor, perdoa pelo pecado do medo, Senhor, perdoa pelo pecado do medo do coração, nos perdoa, Senhor, nos perdoa todo pecado, Senhor, sente ódio, Pai, de outra pessoa, nos perdoa todo pecado do ódio, em nome de Jesus, toda mentira, falsidade. Deus, nos perdoa pelo pecado da mentira, da falsidade, nos perdoa pelo pecado do roubo, em nome de Jesus, que temos roubado, Senhor, Pai, toda idolatria, oh Deus, nos perdoa o pecado da idolatria, Pai. Deus, idolatrar o marido, idolatrar a esposa, idolatrar o filho, a filha, idolatrar o carro, idolatrar a casa, idolatrar os estudos, idolatrar o emprego, seja qualquer que for, Pai, neto ou neta, seja idolatrar o sobrinho, idolatrar o salário, idolatrar o dinheiro, seja qual for a idolatria do nosso coração, Pai, tira toda idolatria do nosso coração, toda idolatria, meu Deus, em nome de Jesus, toda amarra que tiver de nós, tira, Senhor, tira toda amarra de nós, Pai, em nome de Jesus, toda amarra, Senhor, tudo que tivermos travados, tudo que tivermos amarrados, tira no nome de Jesus, tudo que tivermos travando, nos amarrando, Pai, todo pecado que nos fez ficar amarrado, Pai, enrolado, tira em nome de Jesus, todo pecado que nos fez ficar amarrado, que nos fez ficar enrolado, tira de nós nessa noite, tira de nós, tira de nós, tira de nós, tira de nós. Eu ministro em cada um desses irmãos que está aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a palavra do Senhor fala que aquilo que ligarmos na terra é ligado no céu. Se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, assim seria feito pelo Pai que está no céu. Eu peço o Senhor perdão, então, aqui pelos pecados de cada pessoa de Aliança Eterna. Eu peço o Senhor perdão pelos pecados, Deus, de cada pessoa de Aliança Eterna. Eu peço o Senhor perdão nessa noite. Perdão, Senhor, que as nossas vestes sejam brancas, Pai. Lava a nossa veste com o sangue do Cordeiro. Lava a nossa veste, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Lava com o sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, aquele sangue que o Senhor derramou ali na cruz. Derrama daquele sangue que hoje na Aliança Eterna, Senhor. Daquele sangue que o Senhor derramou ali na cruz. Derrama daquele sangue que hoje na Aliança Eterna. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama em cada vida. Oh Deus, derrama em cada vida, derrama em cada vida agora aqui. Oh Deus, o sangue que purifica, o sangue que lava, o sangue que santifica. Deus, dá santidade na nossa vida aqui hoje, para estarmos diante da glória do Senhor. Deus, faz descer a glória do Senhor que hoje neste lugar. Faz descer a glória do Senhor que hoje neste lugar. Faz descer que estejamos com vestes brancas, para toda a glória do Senhor se manifestar aqui neste lugar. Podemos, Deus, contemplar a glória do Senhor. Deus, que o pecado nos afasta do Senhor. Então afasta de nós aquilo que afasta do Senhor, Pai. O pecado que nos afasta, o pecado que nos afasta. Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos abrace aqui nessa noite. Deus, que o Senhor nos abrace aqui nessa noite. Que o Senhor nos abrace aqui com amor e misericórdia. Nos abrace com laços de misericórdia nessa noite. Nos abraça com laços de misericórdia nessa noite. Nos abraça com laços de misericórdia nessa noite. Nos abraça com laços de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou quebrar o protocolo aqui. Vai saindo do seu lugar. Vai abençoando o seu irmão aí. Fala, você está abençoado em nome de Jesus. Sai do seu lugar aí. Abençoa o seu irmão. Você está abençoado em nome de Jesus. Você foi perdoado por Jesus.
sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Abençoa o máximo de pessoas aí, irmão. Te abençoe em nome de Jesus. Você está lavado pelo sangue de Jesus. Só com ele. O sangue de Jesus te purifica do pecado. Abençoado em nome de Jesus. Você está abençoado, viu? Abençoado em nome de Jesus. Abençoado em nome de Jesus. Hã? Você esqueceu? Eu estava pensando na semana toda. Não, Deus está criando uma negócio que você mensagem. Você está abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Faz
Amém, igreja? Amém. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Neste lugar nós queremos te agradecer e bendizer o teu santo nome. Amém, igreja? Amém. Obrigado, Jesus. Senhor,
obrigado, Pai. Obrigado por podermos cultuar o Senhor. Deus, obrigado por podermos cultuar o Senhor. Obrigado por podermos cultuar o Senhor. Pai, a palavra do Senhor vai ser pregada aqui hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco aqui, Deus, através da palavra do Senhor. Ora. Deus, em nome de Jesus, quem for ministrar a palavra do Senhor, Deus, Deus, usa ele com graça nessa noite. Deus, usa ele com sabedoria, Pai. Usa ele com unção. Pai, que a palavra que venha do trono do Senhor, Pai, ele seja fiel, Pai. Aquele que vem do trono do Senhor, ele entregar aqui para a igreja, que ele seja sensível à voz do Senhor, Pai. E abre a nossa mente, abre o nosso coração, Pai, para receber a palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra frutifique na nossa vida. Deus, que nenhuma ave de rapina possa roubar a palavra que vai ser semeada aqui. Deus, que essa palavra seja para mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os recadinhos aqui, irmãos. Quarta-feira, 19h30. Quarta-feira, 19h30. Nós vamos ter aqui uma reunião. E nessa reunião, fiquem atentos ali no grupo, que eu vou divulgar as pessoas que vão estar participando, para que a gente fale sobre a programação da igreja para o final desse ano, a programação da igreja para o ano de 2026 e também para o GC de consolidação. Amém, queridos? Esse GC de consolidação acontecerá na casa da irmã Cida. Amém, irmã Cida? Glória a Deus. É um GC de consolidação. Amém? Então nós vamos estar na quarta-feira. Inclusive, irmã Cida já está convocada para estar conosco aqui na quarta-feira, 19. Amém? Aos demais, fiquem atentos para quem vai falar no grupo, quem vão ser as pessoas que vão estar participando. Amém, queridos? Glória a Deus. Próximo domingo, meus irmãos, nós vamos ter culto de Santa Ceia. Então, como é costume aqui da igreja, nós sempre temos aqui pela manhã, 7h30, a manhã de consagração. Essa manhã de consagração conduzida aí pela pastora Celira, entre o horário das 7h30 até as 8h45, onde nós viemos aqui para poder nos consagrar, orar, santificar, buscar do Senhor aqui, sempre nos fortalecer, para a noite estarmos aqui cultuando, adorando o Senhor e ceiando, como assim a palavra nos ensina. Amém? E às 9h da manhã teremos a escola bíblica dominical, sequenciando ali o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então, mais informações, acompanhe aí nos grupos, em nome do Senhor. Aprove a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia aí, você que está com ela, você que me ouve aí na sua casa. Deus tem uma palavra de bênção aí para a sua família. Nós queremos aqui como igreja profetizar que todas as bênçãos do Senhor cheguem em cada família aí de você que está nos assistindo aqui pelo nosso canal. Amém? Pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus, levante ela mais alto que você puder e vamos declarar essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Fala com o irmão que está do seu lado, meu irmão. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa noite. Amém, queridos? Amém. Nós começamos aqui com muita oração, com muita comunhão, com muita humildade. Amém, queridos? Com muito louvor. E agora vamos apreciar a preciosa palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Salmos,
número 31. Salmos de número 31, verso de número 24. Você que pode ficar de pé em nome do Senhor. Salmos de número 31, verso de número 24. Diz o texto: sede fortes e revigores o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Pai, conceda ao pregador dessa palavra sabedoria e graça para trazer à sua igreja este alimento santo que é do Senhor. Assim, Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar aqui o culto dessa noite, o culto de celebração, um culto da qual nós estamos passando, e aqui com todos, essa é uma família Aliança Eterna, um culto da qual nós somos uma família do Senhor, e estamos passando por um momento de luto, mas não é esse luto que vai nos deixar tristes, pelo contrário, é durante esse luto que nós vamos estar alegres, porque nós participamos em um momento extremamente ao Senhor agradável. Porque ao Senhor aprove que quem foi para Ele é quem já era dele. Amém? Então a nossa amada e saudosa irmã Verônica já está nos braços do Pai. Aleluia! Aqui nós sentiremos sim a saudade, teremos sim as lembranças, mas a cada dia nós vamos nos alegrar, porque sabemos para onde agora ela está. Mas cada um de nós que aqui vivo ainda se encontra, é tempo de refletir para qual caminho que a gente de fato quer ir. Porque no Senhor só há apenas um único caminho que é de bênção, e esse caminho é em Jesus, ali nos céus. Então, irmãos, aqui em Salmo de número 31, verso de número 24, a palavra do Senhor, ela vem trazendo para nós alguns textos aqui, da qual nós vamos ler, e alguns pontos aqui importantes para a nossa reflexão, principalmente por esse momento aqui de luto, mas não é sobre ele que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o alimento santo do Senhor, que é a sua palavra, e ela começa nos trazendo exatamente uma revelação, dizendo assim: sede fortes. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, seja forte e revigore-se. Em outras traduções está dizendo: fique alegre o vosso coração. Amém? Seja forte e mantenha-se alegre o vosso coração. Por quê? Porque vós todos que esperais no Senhor. Nós estamos esperando, meu irmão, é a vinda de Jesus como uma promessa do Senhor para levar a sua noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor viva, uma igreja santa, que com ele vai fazer parte de um reino amplamente celestial. Lá não haverá nenhum tipo de dor, nenhum tipo de pranto e nenhum tipo de sofrimento. Lá haverá uma alegria constante, perpétua e infinita, aonde todo prazer vai ser de estar na presença do Senhor. Mas enquanto ele não vem, é possível viver uma alegria no Senhor aqui na terra. E de que maneira? Primeiro, sendo forte. Nós precisamos, meu irmão, em meio às lutas, provações, tentações, buscarmos através da palavra sermos fortes e revigorar o nosso coração. Porque o coração, meu irmão, diante das lutas e circunstâncias, é um dos primeiros elementos do nosso corpo humano que sente o abalo do que está acontecendo. E a palavra do Senhor está nos dizendo que o nosso coração tem que ser revigorado, e nós, como pessoas, temos que ser fortes. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor. Essa é a reflexão que nessa noite eu quero ver esse grupo. E voltar aqui a um texto também que lemos na introdução, em Salmos de número 51, antes da gente adentrarmos de fato para a palavra.
Em Salmos de número 51, nós lemos aqui na abertura deste culto, aonde o salmista lhe diz: no verso de número 17, Salmos de número 51, verso de número 17, o salmista diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Irmãos, quando o nosso coração está todo voltado para o Senhor, é Ele quem nos alenta naquilo que Ele é e traz sobre nós o consolo que só Ele tem. Nós estamos passando, irmãos, por um momento aqui nessa terra, que é um momento da qual nós sabemos que a vida do Senhor tão próximo está, ao qual os sinais estão aí cada vez mais evidentes, mas não é sobre essa vida que eu quero falar. Eu quero dizer mais uma vez para a igreja que nós temos que buscar a todo dia ser fortalecidos. E assim como nós temos que nos fortalecer, nós temos que buscar ao nosso próximo fortalecê-lo, porque os dias estão aí, cada um trazendo os seus próprios desafios. Mas, irmãos, independente do que nos acontece, o Senhor está no controle de tudo e na direção de tudo, e Ele quer algo de mim e de você aqui nessa noite para tomarmos conhecimento. Ele quer que o nosso coração seja quebrantado. O meio do seu coração tem que ser quebrantado. E o coração quebrantado, meu irmão, a palavra diz que o Senhor não despreza. Eu quero falar para você nessa noite: o Senhor nunca desprezou você, nunca vai desprezar você, e Ele quer ter você o mais perto dEle, porque Ele já tem algo preparado para cada um. Todos os propósitos de Deus vão se cumprir na vida de todos aqueles que nele têm. Ainda que para alguns podem dizer exatamente o seguinte: olha, eu acho que não é bem assim, meus irmãos. Nada de Deus nós conhecemos aos seus detalhes, mas podemos saber que nada do Senhor perdeu o controle sobre aquilo que Ele tem para cada um de nós, naquilo que Ele já quer fazer através de nós, para se expandir o nome dEle em nós. O nome do Senhor, Ele quer ser expandido em nós, através do que Ele faz em nós. Quando nós viemos aqui para esse culto, a gente sai da nossa casa para cumprir um determinado propósito. Qual é esse propósito? Vir para a igreja, adorar ao Senhor, louvar a Ele, bendizer porque Ele é bom, aprender a sua palavra e aplicar os conhecimentos que Ele traz e nos ensina. Amém, queridos? Glória a Deus. E isso, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem instruções para nós acerca de tudo. Às vezes nós vemos pessoas que muitas vezes não sabem ao certo o que é, não sabem ao certo aonde está e nem sabem ao certo para onde vão. Nós aqui, pela palavra do Senhor, sabemos quem nós somos, aonde nós estamos e para onde nós iremos. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Na sua vida isso está claro para você? Você sabe quem você é em Deus? Você é filho de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filho de Deus. E nós temos que entender, irmãos, que sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, é reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Olha o verso de número 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Você tem que vir para a igreja para poder o quê? Entoar louvor a Deus. Amém? E quando você sai da sua casa, você já tem que vir com louvor na sua boca para poder chegar aqui e cantar ao Senhor. E qual é o louvor, pastor, que eu saio da minha casa para cantar aqui? Até aqui o Senhor tem me ajudado. O Senhor é bom. Quão grande é o
Senhor na minha vida, Ele fez e faz maravilhas na minha casa, é Ele quem me guarda. Meu irmão, essas palavras que você fala são palavras de louvor que o Senhor se agrada. Nós não podemos chegar aqui no culto preocupados com o dia de amanhã, porque ao dia de amanhã já cabe ao Senhor e já está com Ele. Nós temos que viver intensamente hoje, porque da parte de Deus nós só temos hoje. E é sobre hoje, meus irmãos, que eu quero que cada um de nós aqui possamos refletir, para que a gente sempre lembre do Senhor, o que Ele quer criar dentro de nós. Fala para o irmão do seu lado. Meu irmão, Deus quer criar dentro de você algo que é dele. Ainda no verso de número 10, vamos ler o texto. Cria em mim, ó Deus, o que? Um coração puro. E o que mais? Renova dentro de mim o que? Um espírito reto. Em outras traduções, um espírito inabalável. Sabe o que é um espírito inabalável? É passarmos por circunstâncias e estar fortalecido no Senhor. É atravessar uma luta e estar fortalecido no Senhor. É deparar diante de uma circunstância e estar fortalecido no Senhor. Ainda que nós façamos o que cantamos aqui. Alguém se lembra da canção? Tem uma canção que foi cantada aqui, que ainda que choramos, ainda que para te servir é necessário que a gente tenha que chorar. E eu pergunto nessa noite, quem não chorou nesses últimos dias? Quem não tem chorado nesses últimos dias? Mas ainda com o choro, a palavra do Senhor é o quê? Vocês precisam me servir. E nós somos da parte de Deus, irmãos, não somente só filhos, nós também somos servos. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você é servo. Servo do Deus Altíssimo. Olha o verso de número 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. O Senhor é bom, meu irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Mas falta, irmãos, para muitos conhecer esse Deus que nós servimos. Falta para muitos ter conhecimento desse Deus que nós aqui estamos aqui congregando para Ele. Você veio aqui nessa noite para congregar ao Senhor. Você veio aqui para prestar um culto ao Senhor. Você veio aqui para adorar ao Senhor em sua santidade. Você veio aqui para poder render ao Senhor louvor, porque Ele é digno de toda a honra e de tudo. Por isso, irmãos, nós temos que exatamente estar cientes desse conhecimento, para não fazermos como muitos estão fazendo. E aí, é aqui que eu entro no nosso texto. Você pode abrir comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo de número 1. Livro de Tiago, capítulo de número 1. Livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 16. Quem pode ler na sua Bíblia aí, por favor? Não erreis, meus amados irmãos. Mais uma vez. Não erreis, meus amados e meus amados irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, não é. Na minha tradução está dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Mas eu quero ficar na tradução de vocês. Meus amados irmãos, não errem. A direção do Senhor para essa noite é para que nós, na sua palavra, nós não erramos na
vida, meu irmão, ela é para ser vivida. Fala mais uma vez para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você precisa viver a vida que Deus te dá. Mas para viver essa vida, Lourinho, não pode ser viver daqui uns dias, viver daqui um mês, viver no próximo ano. Nós temos que viver a vida de Deus hoje, exatamente agora. Porque tudo que Deus tem para nós é o agora e o hoje. Nós temos que viver essa vida no Senhor em todo momento hoje. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos errar. Tem muita gente, irmão Raimundo, que tem na vida errado e está na vida errando. E por que está errando e por que está andando errado? Porque está faltando conhecimento. E nós precisamos conhecer a cada dia o Deus que eu e você, o Deus que nós servimos. Porque quando conhecemos esse Deus que nós servimos, esse Deus, Ele diz na sua palavra que Ele é bom. Mais uma vez, vamos dizer, Deus, Ele é bom. Deus é bom. Mas eu preciso conhecer essa bondade. E quando eu conheço essa bondade de Deus, quando eu olho para mim e vejo que até aqui o Senhor tem me feito bem, ainda que na minha vida talvez eu tenha passado ou esteja passando por momentos maus. Porque para Deus não importa como estamos passando. Para Deus importa o que Ele vai fazer em nós, por onde ou pelo que nós estamos fazendo. Deus quer fazer em nós algo que é dele. Vamos repetir? Deus quer fazer em nós algo que é dele. E Deus quer gerar vida. Deus quer gerar vida através de nós. E nós temos que, irmãos, a cada dia que Deus gera vida através de nós, poder falar que o Senhor, Ele é um Deus que não só cuida de nós, mas cuida daquele que nós jamais saberíamos quem é. Muitas vezes, meu irmão, a gente olha apenas um certo horizonte e acha que aquilo ali é tudo. E na verdade, meu irmão, Deus vê muito mais além do que nós imaginamos, porque quando Deus quer fazer algo dentro de nós, Ele nos usa para fazer algo que está em nós. E eu quero repetir isso para que vocês compreendam, porque o que Deus quer fazer em nós, Ele nos usa para fazer algo dentro de nós. Eu quero voltar de novo aqui, irmão, em um testemunho, não para ficar nele, mas para que todos saibam, porque talvez para alguns não é de conhecimento, mas para quem soube, irmão, ali, a nossa amada irmã Verônica, ali ao falecer, ela pôde doar os seus órgãos, e naquela doação, quantas vidas, irmã Cida? 10 vidas foram geradas através da dela. E vidas, meus irmãos, que ela nunca imaginaria ver, nunca imaginaria conhecer, mas Deus estava preparando o que está em nós para usar o que está fora de nós. Eu quero trazer esse exemplo aqui, inclusive para deixar duas reflexões para nós. Primeiro, a consciência da doação de órgãos. E a segunda, para entender que o Senhor, por ter o controle sobre nós, Ele tem tudo em nós para usar através de nós na vida do outro. Mesmo que nós já não estamos mais aqui. Exemplo disso, no caso da irmã Verônica. Ela já não estava mais entre nós, mas o que estava dentro dela, que era do Senhor, Ele usou ela para poder dar vida a outras vidas, da qual recebeu da vida dela o que o Senhor era com ela. E se esse texto fala de coração, um dos órgãos que foram doados foi o coração. E aprove ao Senhor aquela pessoa que recebeu esse coração quebrantado que ela tinha. Eu tenho certeza absoluta que Deus, quando fez isso, Ele sabia que aquela pessoa que receberia aquele coração já estava dentro de um plano de Deus acontecer o que aproveria somente a Deus fazer. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês tenham entendimento que Deus quer fazer de nós o que Ele já tem para nós, mas nós precisamos conhecê-lo acerca de duas coisas. A primeira, Ele é soberano sobre todas as coisas.
que Ele é Deus acima de tudo e tem um controle acima de tudo. Mas Ele quer dizer para nós o seguinte, meus irmãos, meus amados irmãos, não errem. Não errem. Porque quando erramos, meus irmãos, caímos em uma situação da qual Deus fala na sua palavra. Eu quero que vocês venham comigo lá no livro de Oséias, capítulo de número 4. Livro de Oséias, capítulo de número 4. E o verso de número 6. Oséias, capítulo 4, verso de número 6. Se lá em Tiago diz que nós não devemos errar, em Oséias capítulo 4, verso de número 6, Deus está falando para o seu povo acerca de algo que é necessário para nós nesses últimos dias. Deus está falando para o seu povo: o meu povo está sendo destruído. E por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Meus irmãos, nós precisamos conhecer de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos compreender quem é o Deus que nós servimos, e nós precisamos, hoje eu estava falando pela manhã, e repito aqui, irmã Nilde, quando nós falamos da palavra do Senhor, tem duas coisas, pelo menos iniciais, que precisamos compreender, Daniel Calé. Primeira, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ministrada, quando a palavra de Deus é ensinada, nós temos que aceitar a palavra de Deus. A segunda coisa, nós temos que ter uma aplicação prática da palavra de Deus. Eu não posso ler a Bíblia e simplesmente achar que ali está tudo certo. Eu preciso aceitar o que a Bíblia diz e colocar em prática o que a Bíblia recomenda. Porque se eu não colocar em prática o que a Bíblia recomenda, eu não estou sendo fiel ao que a Bíblia diz que na verdade ela é. Porque quando ela diz no seu texto, ela fala que a palavra do Senhor, ela é digna e fiel de toda a aceitação. Então se eu não a aceito, eu estou sendo infiel ao que ela é. E quando eu a aceito, eu tenho que colocar em prática o que ela pede. Exemplo prático disso: se a Bíblia diz que nós temos que perdoar, nós não podemos olhar o que foi feito, nem por que foi feito. Nós temos que cumprir o que ela recomenda. O que ela diz? Perdoa para que vocês possam ser perdoados. Quando a gente vê ali, naquela oração do Pai Nosso, e dizemos lá: perdoa, assim como o Senhor nos perdoa. Se eu não liberar o perdão para quem é o meu próximo, o Senhor não liberará o perdão que é dele. E aí, meu irmão, eu estou errando por não conhecer, ou eu estou sendo ignorante por desprezar a palavra que eu deveria saber. Fala com o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você deveria saber que a palavra do Senhor é para aceitar e para colocar em prática tudo que ela te ensina. A palavra do Senhor é para colocar em prática tudo que ela nos ensina. Quando nós não colocamos em prática o que ela nos ensina, sofremos por ela, e o Senhor, ainda que tenha compaixão de nós, Ele fala para nós dizendo: meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque está lhe faltando o quê? Conhecimento. Eu e você, meu irmão, nós temos que ter a todo dia conhecimento de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você está cumprindo o que Ele está mandando sempre te fazer? Ou só está ouvindo e protelando para o dia seguinte? Procrastinando para outra oportunidade. Às vezes a palavra do Senhor, irmã Maria José, Deus fala para você fazer algo e a pessoa vai falar assim: eu vou fazer amanhã. Hoje não, amanhã. De repente a palavra vem e fala assim: olha, você deve fazer agora. E a pessoa fala: não, porque eu não estou preparado. E assim a gente vai dando sempre para a palavra o que? Desculpa. E através da desculpa nós vamos estendendo o que nós deveríamos fazer. E a palavra está nos olhando como nós estamos sendo.
E aí, irmãos, o nosso Deus, fala comigo, o meu Deus, o nosso Deus, Ele faz algo em nós. Ele põe sobre nós o sofrimento. Quando a gente clama a Ele pelo sofrimento, Ele já não vai fazer nada para reverter, sabe por quê? Porque o que nós tínhamos que ter feito para reverter era naquela hora, naquele momento que Ele mandou nós. Meu irmão, nós temos que fazer aquilo que Deus manda, não é ontem, não é amanhã, não é buscar confirmação de monte, não é olhar do outro para saber se é ou não é. A palavra do Senhor ela é digna, amém, pastor Zé Neves? A palavra do Senhor é fiel, amém? A palavra do Senhor é verdadeira. Então, quando ela manda de fazer, ela não é mentirosa. Mas quando nós deixamos de fazer, nós somos enganosos. Nós estamos enganando ao Senhor. E quando enganamos ao Senhor, o Senhor sabe o que fazer e como fazer. Ele estabelece sobre nós sofrimento. Quando a gente clama a Deus pelo sofrimento, de que maneira? Senhor, compadece-te de mim, ó Deus. Irmãos, quando abrimos esse culto aqui, nós lemos sobre o Salmo. Alguém lembra qual foi o Salmo? 51. Esse Salmo relembra que pessoa do texto? Davi. E esse Salmo foi para que momento da vida de Davi? Um pecado. Um adultério. Ou seja, um erro. Bastou para Davi apenas um erro. E nesse um erro, apenas um erro, irmã Maria, Davi ele tinha dentro dele um sonho. Fala para o irmão que está do seu lado. Você tem sonho, meu irmão? Você tem sonho? Fala mais uma vez. Você tem sonho, meu irmão? Então, não é. Se você tem sonho, então não é. Porque Davi tinha um sonho, irmão Ronaldo. Qual era o sonho de Davi? Construir o templo para quem? Para o Senhor. Havia dentro do coração de Davi, irmão Jonathan, um desejo de construir um templo para o Senhor. E, irmão, ele merecia. Por que ele merecia, pastor Roger? Porque a Bíblia diz que Deus falava que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele merecia por isso. Mas por que não se concluiu? Porque Davi cometeu um erro. Não foram 2, nem 3, nem 4. Foi apenas um erro. E foi por causa desse um erro veio o sofrimento para Davi e toda a sua família. Um erro. Qual é a palavra do Senhor para essa noite? Meus amados irmãos, não erre. Não erre. Porque basta para Deus trazer sofrimento devido a quê? A um. Davi orou pelo erro? Orou. Deus o perdoou do erro? Perdoou. Mas não tirou dele a sentença da consequência daquele erro. Muitas vezes, meu irmão, nós vamos errar e vamos pedir a Deus perdão, e Ele vai nos perdoar, mas Ele não vai tirar a consequência que aquele erro causa. Nós conhecemos a Deus? Sim ou não? Sim. Então busquemos, irmãos, a partir de hoje, não mais errar. Porque a palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A palavra do Senhor ela tem que ser primeiro aceita e depois ser colocada em prática. Fala para o irmão do seu lado. Irmão, coloque em prática a partir de hoje a palavra do Senhor que você aceita quando vem aqui para escutar. Porque
Porque ela está sendo pregada para você. Como também ela está sendo pregada para mim. Como também ela está sendo pregada para todos nós. Como também ela está sendo pregada para cada vizinho que está nos escutando. Como também para você que está em casa nos assistindo, ela também está sendo pregada para você. Essa palavra do Senhor, ela não pode ser desprezada. Porque se em algum momento ela for desprezada, o Senhor a qual você vai pedir para que Ele se compadeça, Ele não se compadecerá. Porque a sentença que Ele der, quando age o Senhor, ninguém impede. Vocês viram aqui na abertura o irmão Edinaldo falando que havia um profeta chamado Natan, que contou para Davi uma história, não foi? E quando ele conta aquela história, Davi se irrita com o personagem daquela história e deseja para aquele personagem uma sentença. Qual era a sentença? Qual era a sentença? A morte. Muitas vezes, meu irmão, Deus está desejando para cada um de nós o quê? A morte. Tudo por causa de quê? Do erro praticado. Mas a palavra do Senhor não tem morte para nós. A palavra do Senhor tem vida. Fala para o irmão do seu lado. A palavra do Senhor tem vida. A palavra do Senhor para a sua vida tem vida. E vida eterna. Ela tem vida eterna. A palavra de Deus tem para nós vida e vida eterna. Mas ela também diz o quê? Não é. Não é, meu irmão. Não é. Você que agora vem para a igreja, você agora que está na igreja, você que agora cultua na igreja, você que agora começa a entender, por favor, não é. Bastou para Davi apenas um erro, pode bastar para nós também apenas um erro. O perdão sobre o erro pode ser reparado, mas a consequência do ato talvez não. Mas o Senhor quer aqui, irmãos, não trazer para nós uma palavra que vem aqui fazer com que nós fiquemos aqui com medo de Deus. Pelo contrário, nós temos que nos aproximar mais do Senhor, porque o nosso Deus, o meu, o seu e o nosso Deus, Ele é bom. O Deus que eu e você serve, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus benigno. Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus que abençoa. Ele é um Deus que cura, meu irmão. Ele é um Deus que liberta. Mas acima de tudo, Ele é um Deus que salva. E para o Senhor, o que Ele quer de nós? A salvação através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então nós temos que crer em Jesus Cristo para poder em Jesus Cristo termos a salvação para fazer parte do plano de Deus já estabelecido para cada um de nós. Voltemos aí para Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para e tardio também para se irar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Podemos irar, mas não podemos pecar. Fala para o irmão para o seu lado. Meu irmão, não peque. Mas quando irar, cuidado com o que você vai falar, ou o que você vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Sabeis essas coisas, meus amados. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Se Deus está falando com você, meu irmão, fique pronto para ouvir. E fique pronto também para poder ouvir. Porque quando Deus fala, Ele te dá algo que Ele tem naquilo que você ainda não tem. Nós não temos da parte de Deus, meus irmãos, sabedoria. Mas o Senhor é a nossa sabedoria. Olha o verso de número 12. Olha o verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Na minha tradução está dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação. Giovana, é difícil.
sermos provocados e resistir uma provocação é difícil, meu irmão. Como vencer? Só no Senhor. Por que só vencer no Senhor? Porque nós vamos ser mais tardios para poder falar. Porque nós vamos concentrar toda a nossa escuta primeiro para ouvir. Mas ouvir o quê? O que Deus está nos falando e não se importar no que nós estamos ouvindo. E tudo isso porque, pastor Roger, eu quero falar para você nessa noite. Porque na sua vida, na sua família, na sua casa, quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor. Olha o verso de número 20. Porque a ira do homem não produz o que, irmãos? De quem? Porque a ira do homem não produz a justiça. Irmãos, nós temos que considerar da parte do Senhor a justiça dele. É claro que nós, como seres humanos, e aqui tem um advogado que está aqui, dois na verdade, que nós temos sobre nós direitos e deveres e também obrigações. Podemos usar os nossos direitos, amém? E nos nossos direitos requerer o que é direito. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que nós tenhamos direito e requeremos do direito, a justiça, ela só irá ser do Senhor. Amém? Você pode requerer seu direito? Pode. Mas a justiça, ela só virá do Senhor. E ele está dizendo o seguinte: porque a ira do homem produz a justiça. Aliás, a ira do homem não produz a justiça. Mas a sabedoria do homem vai produzir a justiça. E por que a sabedoria do homem? Porque o homem vai fazer o que Deus é. Alguém aqui, meu irmão, já teve a capacidade, em um momento pior da sua vida, ter que liberar o perdão? De imediato? Ou primeiro você levou para casa e processou tudo para depois resolver pedir perdão? Porque a palavra do Senhor, meu irmão, ela não fala para a gente primeiro ir lá processar, ver como é que foi, entender como é que ficou, como é que vai ser, para depois chegar lá e falar, agora eu te perdoo. Não é essa instrução que a palavra diz. A palavra diz que em todo e qualquer momento, e quantas vezes for necessário, se tiver que liberar perdão, liberem hoje e agora. Porque o amanhã nós não sabemos como será. A oração do Pai Nosso começa dizendo o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós, seja feito, seja feito, seja feito. Não é a nossa, meu irmão, nunca vai ser a nossa. Deus nunca vai fazer em nós a vontade que é nossa, mas sempre vai fazer em nós a vontade que é dele. Seja feita a sua vontade, assim o pão nosso nos dai hoje, não é no final do mês, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele vem com a palavra dizendo o quê? Perdoai as nossas, assim nós também devemos perdoar aquele que nos tem. Você tem perdoado, meu irmão, aquele que te ofendeu nesses últimos dias? Você tem liberado perdão para aquele que tem te ofendido nesses últimos anos? Você tem liberado perdão àquele que te fez um mal e um dano tão grave, da qual, se você fosse agir por Davi, você ia desejar a morte dele, e o Senhor está falando que dele você tem que desejar uma vida para ele, uma vida eterna? Aleluia. Você não pode sair daqui levando a seguinte questão: eu vou avaliar se eu ainda preciso ou mereço a ele liberar um perdão. Porque quando você faz essa avaliação, Deus também faz a mesma coisa. Eu vou pensar também se eu libero você um perdão. Porque se você não tiver o meu perdão, nem na minha presença você vai mais estar. E aí vai ter muita gente aqui nesse culto, recebendo a palavra, adorando ao Senhor, dando a Ele, e o Senhor não aceitando nada. Deus quer aceitar a minha oração, a sua oração. Deus quer receber a nossa adoração. Deus quer receber nosso louvor. Mas Deus quer saber se nós estamos fazendo aquilo que Ele manda nós fazer. E um deles é perdoar aquele que nos tem ofendido.
Amém? Aquele que vem ao fim. Olha o verso de número 21. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, repete comigo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Meu irmão, nós temos que trazer a palavra ao coração de qualquer pessoa de uma forma normal, mansa. Tem pessoas que querem ser, pastor Zené, agressores na hora de levar uma palavra. Tem pessoas que querem ser brutos, arrogantes na hora de entregar uma palavra. Tem pessoas que muitas vezes, meus irmãos, na hora de trazer com mansidão uma palavra, traz uma grosseria na palavra, como se a palavra, da forma como ela vem, fosse resolver o que Deus não está nela. Porque se nós dissemos que Deus é bom, na palavra dele ela tem que vir com bondade, misericórdia, graça, favor, perdão. Porque se eu não liberar a palavra nesse sentido, não adianta eu falar para você uma palavra linda e bonita, se na verdade eu nela não vivo nada do que ela é em mim, por aquilo que nada nela eu sou. Nós temos que ser, meus irmãos, o que a Bíblia diz que nós somos. Então a palavra que tem que ser implantada, repete para o irmão do seu lado, meu irmão, a palavra que tem que ser implantada no seu coração tem que ser mansa. Mansa. Viu, irmã? Mansa. Viu, irmã? Mansa. Mas eu pequei, ok? Eu não vou te condenar pelo seu pecado, mas eu vou trazer para você uma palavra mansa que fará você se arrepender deste pecado. Porque para Deus, meu irmão, quando nós nos arrependemos do pecado e voltamos para Ele, Deus já não quer mais saber do pecado, nem sequer mais quer lembrar deste pecado. Deus agora quer fazer em nós aquilo que Ele sabe que pode fazer em nós. E então, ainda no verso de número 21, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que importa no final? A salvação. Por isso que eu digo e repito, a nossa vida, meu irmão, não importa como nós começamos, mas vai importar muito como nós vamos terminar. E você tem que refletir isso a partir de hoje. Você tem que sair daqui desse culto pensando: como eu estou para o fim que eu desejo em Deus? E como eu estou para o fim que Deus tem em mim? Porque se hoje estamos aqui, para cada um, Deus já tem um fim. Para cada um de nós aqui. Você vai lá na sua casa, Deus já tem para cada um de lá. Você vai lá na sua família, na sua parentela, nos seus familiares, Deus já tem para cada um deles. Você vai lá naquela rodada dos amigos, para cada um, Deus já tem. Lá na barraca onde você vende peixe, cada um que chega lá para perguntar sobre o surubim, sem ele saber, Deus já tem sobre ele um. Nós precisamos entender, irmãos, como é que nós estamos, para que quando esse fim do Senhor chegar, como nós estamos para terminar nossa passagem aqui, para estar no que Ele já preparou. Por isso, mais uma vez eu volto à reflexão da igreja novamente. Meus amados irmãos, verso de número 19. Meus amados irmãos, não é. Para que vocês não percam o fim que Deus tem, naquele fim que Ele já preparou para o início de uma nova vida, de uma
Verso de número 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Tem muita gente, meus irmãos, lamentavelmente, vem na igreja, participa do culto, lê a palavra, ouve o pregador, mas não dá ouvido a nada do que a palavra trouxe para ele, a fim de prepará-lo para o fim que Deus tem para cada um. Olha o verso de número 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou seja, não há nele nenhuma beleza que o atrai ao que Deus tem acerca da sua glória. Eu quero que vocês repitam algo comigo aqui nessa noite. Cristo em mim é a esperança da glória. Mais uma vez. Cristo em mim é a esperança da glória. Você tem que olhar no espelho e ver que Cristo em você é a esperança da glória. Porque se você não vê nisso, você vai olhar o seu olhar natural e vai ver que você é a mesma pessoa. Nada na sua vida muda, nada na sua vida está mudando, mas tudo na sua vida está acontecendo, e tudo que está acontecendo é apenas sofrimento. E por que esse sofrimento, pastor? Porque você está desprezando o conhecimento. E como eu estou desprezando esse conhecimento, pastor? Eu estou ignorando a instrução da palavra. Que ela diz o quê? Meus amados irmãos, não erreis. E nós estamos errando. E errar o quê? Em não viver o que a palavra diz para nós. Você tem que ser um crente que vive aquilo que você tem que pregar, para que quando você tiver que pregar, você pregue aquilo que você vive. E como você vai viver isso? Através do seu testemunho para com todos, sem exceção, sem exceção, para com todos. E para encerrar, meus irmãos, acompanhem comigo o texto, verso de número 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É por isso, pastor Zé e a todos aqui da igreja, quando você colocar as suas mãos, estiver no Senhor, tudo ali vai prosperar. Você crê isso na sua vida? Você vai chegar na sua casa, onde você colocar a sua mão, ali tudo vai prosperar. Mas você tem que estar em conformidade ao que a palavra diz para você fazer, porque senão você vai errar. E se você errar, você vai ser destruído, porque está faltando o conhecimento. E o conhecimento vai trazer sobre você consequências irreparáveis que muitas vezes não vai dar tempo de consertar. Por isso, conserte a sua vida hoje, meu irmão. Conserte a sua vida hoje, meu irmão. Conserta a sua vida hoje, família. Conserta a sua vida hoje, você que me escuta aí na sua casa. Conserta a sua vida hoje. Para de errar, para que não venha sobre você sofrimento da qual não haverá reparação. É necessário que compreendamos a palavra e buscamos estar em concordância ao que é a palavra. Porque é esta palavra que é o nosso passaporte para estar com Ele na glória dos céus, aonde a morada de cada um já está pronta e preparada para aquele grande dia que será quando Ele fizer que o fim dele aconteça com cada um de nós. Fica de pé em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, Deus te abençoe, te guarde. Acompanhe a gente aí no canal. Continue orando por essa igreja.
aí na sua casa. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E essa igreja diz: amém. Cumprimento aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde em nome